Tá ao vivo? Beleza. Boa noite, tudo bem? Hoje é sexta-feira. Temos podcast? Sim, temos podcast, exatamente. Muito bem. Então, sejam bem-vindos aqui a nossos estúdios Jam Podcast. Muito obrigado pela sua assistência. E, gente, eu sou o Jam e vou apresentar para vocês super convidados que a gente vai falar e conversar de empreendedorismo, de superação pessoal, vamos conversar de como fazer empresa, como fazer novos negócios. E hoje também temos um empresário que é empresário das comunicações, nosso amigo Valdenson Venceslau. Venceslau. Valderson, seja bem-vindo aqui a nossos estúdios. Muito obrigado pela sua comparecência aqui. Eu que agradeço o convite, John. Foi uma coisa assim, bem em cima da hora. Bem em cima na hora, exatamente. Mas é assim que fica bom, né? E acontece, sabe? Em todo aspecto da vida, dos negócios imprevistos. As melhores oportunidades são assim, acredito. Tu sabe que é certo isso, né? Em cima da hora a gente tem que estar preparado, né? Exatamente, e tem que estar preparado. E uma coisa que é importante é tomar decisões rápidas e certas, né? Exatamente. Então, as melhores oportunidades, elas aparecem avisar. A gente tem que estar preparado, né? Bom, eu sou o Valdson, tá? Eu trabalho na telecomunicações há 13 anos, mais ou menos. Fui funcionário a maior parte desse tempo, né? Entre idas e vindas. Tentei sair algumas vezes, mas voltava de novo, não tinha como, né? E hoje eu sou empresário do ramo, né? Há mais de 3 anos. Beleza. Então, mas antes disso, você começou diretamente como empresário? Ou você... Não, eu já fui Conta um pouco aí. de bicicleta, já fui entregador de supermercado, lavador de ônibus, de uma empresa muito grande aqui hoje no Tocantins. Para me tornar empresário, eu rodei bastante. E antes também, né, antes de me tornar empresário, eu já comecei a gestão de pessoas trabalhando para telefonia, né? Tive uma pequena passagem na Vivo, né? Tive uma passagem também em empresas que eram parceiras da Oi, né, como terceirizados. E saí algumas vezes, voltava de novo para telefonia, acabei interessando, aprendendo muito o segmento e investir no segmento, né? Acho que o empresário ele precisa sempre entrar para empreender em alguma coisa que ele conheça. Exatamente. Acho que talvez a assertividade ela fica um pouco mais fácil quando a gente escolhe alguma coisa que a gente conhece, né? E já também tentei empreender em coisas que eu não conhecia quase nada, né? E não deu certo, né? Mas tudo isso foi uma boa experiência para você? Acho que todas, né? Acho que a partir do momento que eu comecei a trabalhar ali muito novo, né? E... De quantos anos estamos falando? Eu tenho 35 hoje, né? Então, assim, meu primeiro salário foi vender picolé com 9, 10 anos, né? Que antes podia, hoje já não, né? Então, de lá para cá, acho que qualquer experiência que eu tive, ela é importante hoje para o meu negócio, né? Vamos falar depois, mais na frente, um pouquinho de vendas, que isso é muito importante. Eu estava lendo um livro que justamente os meninos que começam muito cedo vendendo se tornam expertos nas vendas, porque é uma trajetória, um passar do tempo que eles pegam uma prática e eles já sabem como chegar bem espertamente no povo, né? Assim, tem um mito, né, que vendedor, ele é nato. Ele nasce vendedor. Acho que é uma falácia, né? Vender é aprender. Vender é nada mais que aprender. E é praticar mesmo, né? É praticar. E tem muita gente que acha que aquela pessoa que fala muito, que conversa demais, é o bom vendedor, e também não é assim, né? Eu acho que o vendedor ele tem que ter técnicas, né? E aí você vai aprendendo. Às vezes o vendedor nato que as pessoas acreditam que seja, né? É aquele que sempre vendeu alguma coisa desde novo. E aí vai aperfeiçoando conforme a produção, né? Você vai conseguindo produzir, você vai aperfeiçoando, vai pegando as práticas que você fez que conseguiram concretizar numa boa venda. Mas eu acho que não existe essa questão de eu nasci para vender. Eu acho que qualquer um que quiser e aprender as técnicas, ele consegue ser um bom vendedor. Exatamente. Eu tenho um pensamento de que um bom vendedor tem que conectar com as pessoas e se preocupar
da necessidade que ela tem. Sim, sim. Entende? Não só... quando as pessoas falam, eu sou vendedor, ou sou vendedora numa loja. Olha, esse é um cargo muito importante. Sim. E é o motor da empresa. Sim. Então, quando a gente, o povo fala assim, eu sou vendedor assim como a menos, olha, não é a menos, Não. é a mais. É a mais. Entende? Assim, tem muita gente que passa 5, 6 anos estudando, né? E vai trabalhar, consegue um salário ali na categoria de 5, 6 mil, né? E você vê vendedores, salário de 40, 50, dependendo do segmento, né? Então, dependendo da qualificação, né? Porque o vendedor ele pode se qualificar igual qualquer outra profissão que precisa fazer faculdade, né? Aí depende muito de cada pessoa, mas tem vendedores que dificilmente alguém que tem uma profissão ali conquistada estudando na teoria, na faculdade, vai conseguir ganhar o salário desse vendedor que é bem preparado, né? Dificilmente. Exatamente. Muitas vezes na faculdade não temos uma ensinança que a vida nos ensina. Isso. Falta muito isso, né? Exatamente. Aí eu acho que já é uma falha desde o ensino fundamental, né? Acho que no Brasil tem isso. A gente não tem aquela característica de capitalista desde o ensino fundamental, né? Aí é uma coisa mais para a América, né? Os Estados Unidos, o pessoal já começa a empreender, né? Investir desde cedo, né? Eu acho que talvez é uma falha nossa e eu também não vivi isso, né? Eu também não vivi. E eu sinto hoje que talvez o meu déficit maior é não ter estudado isso quando jovem, né? Entendi. E aí a gente vai aprendendo mesmo na marra, depois já de já ter negócios para mexer. Por exemplo, muita gente hoje, os jovens, né? Você vê jovens ficando milionários com 19, 20 anos, né? Porque eles às vezes até abandonaram a escola para vivenciar isso, né? Hoje você vê... o que mais você vê é podcast com jovens menos de 20 anos milionários. Sim, principalmente essa molecada que está assim no marketing digital e mais. Olha, com certeza, eles têm uma capacidade de absorver muito essas novas tendências do marketing, né? Globalizou. E assim, se você for buscar hoje na escola, não tem nada que fala sobre isso Nada. ainda, nem no ensino médio, né? Aí a pessoa tem que sair ali do ensino médio e buscar alguma faculdade, alguma coisa, ou até abandona a escola, abandona os estudos, né? Para viver isso. Eu acho que é uma falha nossa, né? Uma falha do nosso país. Mas, olha, também, povo, tem que ter cuidado com esses caras que na internet, no YouTube, tá assim pregonando esses ganhos fáceis, né? Não, é verdade. Porque tem muito picareta assim, com dinheiro na mão, assim, ei, tu vai ganhar tudo esse dinheiro com o meu curso. Então, olha, tem tudo. É um vendedor de curso, né? Ele é um vendedor de curso, tem que ser diferenciado. Um vendedor de curso com um cara que realmente sabe fazer as coisas bem. Eu acredito que esses caras aí, esses que realmente ganham dinheiro, eles não aprendem fazendo curso com outras pessoas, né? Eles realmente, assim, entenda, eu não tô falando para ninguém parar de estudar. Eu tô falando que esses caras, eles sabem que o que ele quer não vai encontrar na faculdade. Eles vão encontrar estudando mesmo, né? E não é comprando curso de todo mundo que mostra lá mansões alugadas, carros alugados, dizendo que é milionário, né? Realmente... exatamente, cara, todo alugado. É isso. É realmente estudando, tentando entender, né? E a gente consegue fazer isso, às vezes, sem gastar um centavo, né? Só se dedicando, tendo tempo para isso. É o que eu falo. Hoje a gente não tem isso ainda, né? Pessoas que buscam fazer isso já desde o ensino médio. Quando você vê um ou outro fazendo isso, daqui a pouco ele está no podcast e falando como que ele conseguiu ganhar milhões ali, né? Sim. Tu já assiste muito ao podcast? Sim, bastante, assisto muito. Principalmente desses jovens milionários, né? Gosto de ver. E você já botou em prática, assim, por exemplo... não sei, marketing digital, tráfego pago? Sim. No meu segmento a gente usa bastante. As minhas vendas hoje, elas giram em torno de 30% a 40% no marketing digital. Nossa. Da minha empresa. Ou seja, hoje, quem não está assim, focado no marketing digital mesmo, está perdendo muita venda. Está perdendo. É assim, né? Conforme eu falei, a maioria das pessoas que não estão não estão nas vendas online, é o pessoal um pouco mais antigo, né? Dificilmente hoje um jovem empresário ele não vai para esse lado. É muito difícil, né?
E no meu segmento, a gente teve uma virada de chave muito grande, porque assim, a minha empresa hoje ela tem, com os recém-contratados, mais ou menos 40 funcionários, 40 vendedores, né? E a maioria das nossas vendas é feitas no porta a porta. No porta a porta, batendo de porta em porta, abordando os clientes para fazer... Na rua mesmo? Na rua mesmo. Para fazer com que o cliente troque o produto dele e coloque o nosso. Né? A necessidade, todo mundo precisa de internet, né? E só que a gente viu que se a gente ficasse só nesse segmento de vendas, a gente não ia conseguir os objetivos que a empresa tem. Né? Então, o marketing digital era feito apenas por mim, por uma agência, né? E a gente teve a grande sacada de ensinar o básico para cada vendedor. Então, o vendedor nosso de porta a porta, ele usa a ferramenta, o celular dele, para fazer tráfego pago, não sei se vocês sabem, conhecem o Instagram mesmo, faz pelo Facebook. Simplesinho, paga ele R$35, R$30 por semana. Esse é um turbinamento Isso. Turbina uma postagem. Que é o mais básico do básico do... Básico do básico. E isso deu uma grande virada de chave no nosso negócio. Nossa. Grande virada de chave. Então, tu pode me contar agora, contar para a audiência, qual é o teu foco agora? Tu está empreendendo em uma franquia, né? Sim, eu tenho uma franquia de telefonia. Essa franquia, ela existe desde 2019, né? Antes de estar nesse negócio como empresário, eu sempre estive nele como funcionário. Então, já fui gestor de pessoas em 3 operadoras de telefonia no Brasil, né? Essas multinacionais, as maiores. E depois, eu quis investir no negócio. Eu tinha um grande problema como funcionário. Eu chegava a fazer história no lugar, né? Eu conseguia fazer excelentes resultados, mas aquilo era passageiro, assim. A vontade de estar ali era muito passageiro, né? Então, assim, eu sempre fui taxado como o louco, né? Você está nessa empresa, você está ganhando tanto, você vai sair? Porque dava aquela sensação de, cara, eu estou fazendo muito, mas não estou sendo reconhecido por isso. Né? Por mais que o salário seria legal, assim, aí eu fui entender que o meu problema era que, cara, eu preciso empreender. Eu já tinha passado por vários lugares, né? Então, assim, começava muito bem. Teve um fato aqui, eu assumi uma loja própria de uma operadora aqui, ela era quase o último do Brasil em ranking, né? Das melhores lojas. Quando eu entreguei ela e fui para uma outra maior, ela estava em 5º a nível Brasil. A gente está falando aí de 300 lojas. Então, assim, e isso, mesmo com todos esses resultados, eu não me sentia completo ainda. Cara, falta algo. O que falta? Falta algo. Aí, tu tinha a resposta nesse momento? Eu não sabia, eu não entendi ainda, né? Mesmo antes, tentado empreender algumas... Eu empreendi em algumas outras coisas. Eu investi um pouquinho que tinha ali em outros negócios, segmentos que eu não entendia nada, né, porque alguém falava que era bom, e não deu muito certo, né? E, enfim, até eu entender que, cara, eu preciso voltar a empreender, mas tem que ser nesse segmento aqui. E eu não falo tanto de telefonia, porque, na verdade, o meu segmento é vendas. Vender serviço, né? Aí depende se é telefonia, se é máquinas de cartões, independente do que seja. Uhum. Trabalhar com pessoas para que eu consiga tirar dessas pessoas o máximo dela para que ela consiga trazer produção. E aí me encontrei já no segmento que eu conhecia, telefonia. Mas esse é um desafio muito grande, cara. Muito grande. Porque, ao final das contas, o mais difícil de tudo não é a venda da tecnologia que tu tem. É trabalhar com pessoas. Isso. Que elas têm que fazer as vendas, né? Essa conexão que tu tem com as pessoas, né? Exatamente. E você se considera hoje um líder? Eu me considero um bom líder. Eu acho que, eu até converso com algumas pessoas. Eu falei para você que teve 2 sócios de uma empresa do mesmo segmento meu, de Mato Grosso do Sul, que eles vieram para cá, passaram uma semana para ficar com a gente e entender como que funciona todo o nosso processo. E ele falou, cara, a grande diferença do seu negócio... O meu negócio é igual ao seu. Não muda nada. Tudo que você faz aqui, a gente faz lá. A grande diferença é que você tem gestão de pessoas. E aí, no nosso negócio, vai ter gente que trabalha motivado, mas não consegue fazer. Vai ter gente que trabalha desmotivado, mas sabe fazer. E vai ter o cara que é motivado, sabe fazer, mas alguma coisa ele está errando. Então, assim, você ter o feeling, né, de poder identificar isso. E com a tua gestão de pessoas, com a tua empatia com aqueles vendedores, né? Você conseguir extrair deles ali a dificuldade, né? Tirar deles a dificuldade e trazer a produção, que é a sacada do negócio. É igual eu falei para você, tá? O meu negócio hoje principal não é vender telecom, não é vender internet para as pessoas.
Esse aí não sou eu que faço, eles que fazem. O meu negócio hoje é entender que por que aquele cara não tá vendendo. Começou tão bem, aí eu lembro, cara, será que esse cara é empreendedor igual eu era? Aí eu vou lá e converso, cara, olha, eu entendo, né? Já aconteceu de o supervisor sair da minha empresa porque ele queria empreender. Eu falei, cara, eu entendo, você é um cara muito bom, você é muito bom de gestão também. Só que assim, para você empreender, você precisa ter uma história antes. Você precisa aprender um segmento, você precisa, assim, você vai pegar experiência aqui com a gente, né? Aí depois você vai empreender. Então, às vezes, o vendedor também tem isso. Né? Ele trabalha 3, 4 meses ali muito bem e alguma coisa desanima ele. Talvez algum problema pessoal, né? Um relacionamento. Todo mundo Ou tem problemas. um problema com até um colega de trabalho, né? E aí você tem que conseguir identificar, amenizar e tentar separar um pouco o problema dele do profissional, né? E explicar que talvez, se ele deixar aquele problema trazer dificuldade para o negócio, né? Para as vendas dele, o problema vai aumentar. Porque aí, além daquele problema que ele já tem, aí já começa um outro problema que é o financeiro também, que vai ganhar pouco. Então, assim, eu acho que a grande sacada de qualquer negócio que trabalha com vendas, principalmente venda de serviço, que é o meu caso, são pessoas, né? Aí você trabalhar com 40 pessoas, né? Cada um de um jeito, né? Pessoas que são extremamente calmas, outras extremamente agitadas, né? E aí conseguir entender cada uma e numa conversa aqui bem rápida, né? Talvez em algum gesto você conseguir identificar o que desmotiva aquela pessoa, qual que é a trava daquela pessoa e numa conversa você sanar aquele problema. Olha qual a importância de que tu está falando agora. Todos somos pessoas aqui e todos temos nossas diferenças e todos temos problemas, né? Qual mais, quais menos. Mas se a gente tem um objetivo só, que é ser bem-sucedido na empresa que tu está, todo mundo tem que esquecer desses problemas e a importância do líder é isso, justamente, identificar esse objetivo e todo mundo para frente. Isso. E esse líder vai orientar a todas essas pessoas integrantes dessa empresa, ei, a direção é essa aí. Isso. E você vai focar nisso e todos os problemas vai esquecer. Exato. Eu costumo usar um exercício assim com eles, né? Com aqueles que eu sei que precisa de uma conversa muito próxima, né? De falar assim, cara, esse problema aí, ele vai... Por exemplo, problema com relacionamento. Um vendedor, ele é muito bom, mas ele tá com um problema com relacionamento, aí o cara já tá irresponsável porque bebe, já não consegue trabalhar no outro dia. Eu falo, cara, para você sair desse problema aí, o primeiro de tudo, cara, você tem que focar no seu trabalho. O problema mais frequente é o relacionamento, né? Geralmente são, porque são jovens, né? Sim. A maioria das pessoas que trabalham comigo são jovens. A maioria tá ali na faixa de 19 a 23 anos, né? Talvez o primeiro emprego. E eles têm uma excelente oportunidade quando entra nesse negócio. Porque por mais que seja difícil fazer venda porta a porta, é difícil. Aí a gente está falando de Palmas. A gente está falando de Gurupi, a gente está falando de Porto Nacional, a gente está falando de Paraíso, que é muito quente. São cidades extremamente... Assim, é incrível você entrar no sol 2 horas da tarde aqui em Palmas. Tem hora que a gente olha, cara... Meus vendedores sofrem, né? E esses caras ali, por mais que eles sofrem, né? Por estar trabalhando em um local que é muito quente e, assim, às vezes, né, é ardido mesmo o calor. Eles conseguem com a gente, né? Dentro da nossa empresa, ter uma experiência como vendedor profissional. E esse cara, ele vai ter reuniões ali semanalmente, mensalmente, para que ele possa evoluir, né? No segmento de vendas. Então, assim, a oportunidade que eles têm aí são pessoas que trabalhavam com serviços gerais, o cara era servente de pedreiro, né? Então, assim, a maioria desempregado nunca teve oportunidade. Esses caras que vai trabalhar comigo. Então, imagina só, esse cara, ele não tem resiliência nenhuma ainda profissional. Na vida pessoal dele, pior ainda, né? Então, você tem que lidar... Para mim, assim, a dificuldade minha, né? E aí, muito mais difícil para algumas outras pessoas ainda que não tem gestão, é de lidar com esse pessoal, né? De você, às vezes, tocar ele falando do pessoal, cara... Sim. Você tem 2 filhos, né? E aí, se esse negócio não fluir para você, como que você vai fazer? Né? E assim, e não é nem tanto para extrair só para a empresa. Uma preocupação mesmo, uma empatia, né? Olha, você está numa oportunidade, porque eu tenho na minha empresa hoje pessoas que não conseguem ganhar 2 mil vendendo, e eu tenho pessoas que, e assim, ontem eu fui puxar um contra-cheque e eu fiquei encabulado de 8 mil reais. Aí você fala assim, aí você chega num cara que vende 2 mil. Fala, cara, você se acha tão inferior assim àquele que ganha 8 mil? Você acha que você dá uma esforçadinha, você não consegue fazer isso também? Não precisa ser 8 mil, não. 4 mil, melhorar a tua qualidade de vida. Será que não seria melhor para tua família? Vocês não teriam um final de semana mais
mais divertido. E ainda falo, cara, a família que ela tem uma renda o suficiente para bancar a sua despesa, ela quase nunca vai ter problema. Todos os problemas são superáveis. Eu acho que o maior problema de uma família ali que tem uma renda pequena é o financeiro. Sim. Toda a dificuldade deles, toda a discussão deles começa a partir dali, né? Não tem entretenimento, né? Não tem um lazer, não tem nada que possa tirar eles daquela rotina, né? Então, é estressante, cara. Eu vejo que é estressante. Você ter uma família, filhos, esposa, né? E vocês o final de semana o tempo inteiro em casa. Né? Pessoas que às vezes são muito diferentes umas das outras, casaram não foi nem por querer, né? Ou foi por necessidade. Por uma necessidade, e você não tem um dinheiro para se divertir, né? E eu uso muito isso com as pessoas, né? E conto minha história também de vida, né? Como que hoje eu tenho as minhas condições, não são lá essas coisas, mas assim, né? Minha mãe foi doméstica, a minha vida inteira, até ela fazia um curso de técnica de enfermagem, ela criou 4 filhos trabalhando de doméstica. E eu sei como que eles vivem hoje, né? E toda vez que eu olho para eles, eu lembro como que era a minha vida. Eu falei, cara, tem como sair disso aí. Tem como. Né? A primeira coisa que eu fiz foi sair da minha cidade para buscar uma cidade maior. Eu morava no interior, né? E lá eu topei qualquer coisa. Mas cada oportunidade que eu peguei, eu tentei ser o melhor em cada uma delas. Em todas elas. Lavador de ônibus. Eu tentei ser o melhor. Como que você é o melhor lavador de ônibus? Cara, o motorista entrava lá e falava, quem lavou meu ônibus foi o Valdson. Certeza. Por quê? Não, tá cheiroso. Né? Então, assim, dali mesmo eu consegui a primeira oportunidade para trabalhar com vendas nessa empresa que eu lavava ônibus. E eu vejo esses meninos hoje, né, que trabalham comigo, eu tento despertar isso neles, né? Cara, talvez para vocês aqui é só um passatempo. O que tu acha agora da rapaziada de hoje, destes tempos agora? Está mais focada, tá mais dispersa, está muito sumida na internet. O que tu acha agora, uma percepção geral? Da molecada? Sim. Eu acho que está mais disperso, né? A facilidade para que eles percam o foco está maior, né? TikTok, Instagram. Então, assim, a gente às vezes tem que estar muito próximo, né? Para conseguir despertar isso neles, né? Às vezes você está aqui, por exemplo, às vezes a gente faz reuniões aqui importantíssimas e eles não conseguem desligar do telefone, né? O tempo todo, sabe? Nem que seja aqui para espiar uma notificação, né? Então, eu acho que hoje está mais difícil. Eu não estou falando que a internet e o celular atrapalha, né? Mas tira o foco um pouco da galera. Talvez o celular e a internet, talvez não. Com certeza ajuda muito para todo mundo. As pessoas aprendem coisas que dificilmente eles teriam acesso, né? Sim. Hoje facilitou. Mas tem um lado negativo que é isso, né? Tem. Dispersão, né? A pessoa perde foco, não consegue focar. Exatamente. Muita perda de foco com besteira. Isso. Tem que consumir mais conteúdo de podcast, moço. Eu acho interessante. Sim. Pois é. Então, eu tinha a perguntar como é trabalhar com pessoas, mas já tu tá falando como é esse trabalho diário, que para uma pessoa que está uma liderança, não é fácil, cara. Não é fácil. Porque tu tem que pegar esses questionamentos que muitas vezes os jovens têm, ou esses problemas que eles têm, e tu tem, de um jeito ou outro, tu é um responsável pela capacidade dele. Sim. Eu acho que tem uma coisa muito importante, sobretudo numa franquia como a sua, é como se chama? A chegada desse rapaz que vai trabalhar aí é um processo, Recepção, né? uma recepção, um processo de treinamento. Sim. Acho que esse processo é muito importante. Como vocês desenvolvem esse processo? A recepção dos nossos vendedores, geralmente eu tenho... Lá na minha empresa, por exemplo, o processo seletivo eu quem faço, né? E o meu processo seletivo, ele não seleciona pessoas, assim. Hoje eu divulgo a vaga, 50 pessoas falam que vão comparecer, 30 realmente confirmam a presença, 10 comparecem, e os que comparecem eu falo, é para vocês a oportunidade. Quem quer, começa a contar a história da empresa, enfim, né? E aí é o contrário no meu negócio, já falei que a dificuldade do meu negócio, né? Trabalhar de porta a porta não é fácil. Eu tenho que vender para eles sonhos, para que eles consigam, cara, vender porta a porta, telefonia. É bem difícil, tá? Mas aí aqui você pode conseguir isso, isso e isso. E todos os 10 vai para campo,
para fazer ali um reconhecimento, né? Mas eles vão sozinhos ou vai... Não, sempre acompanhado Sempre com acompanhado. um supervisor, né? A gente passa um treinamento dos produtos e assim, eu sempre eu tento deixar muito bem claro quais são as dificuldades do negócio, sempre. Ó, tô vendendo isso aqui para você. Ou seja, tu fala assim, a realidade Exatamente. dura... Eu sempre falo, olha, você vai encontrar um sol muito quente, um cliente que não quer te atender, E um cliente chato, mano. cliente chato, um cara que já teve um produto nosso há um tempo atrás, que era outra tecnologia, ele vai lembrar daquela época e não vai querer não vai nem querer te ouvir. Então, assim, e outra, você vai trabalhar com vendas. Vai ter alguém na tua orelha o tempo todo te cobrando resultado. Você está preparado para isso? Ah, eu quero. Então, beleza, vamos tentar. E aí, antes de ir para campo, ele recebe um treinamento, né? O importante, assim, para o meu negócio, eu gosto de fazer os processos seletivos para que eles conheçam quem é o dono da empresa e para que eles tenham acesso ao meu celular, né? Eu sempre estou nos grupos de processo seletivo para que eles saibam, né? E geralmente eu dou uma certa liberdade para que eles, na dificuldade, me mandem uma mensagem, né? Porque, querendo ou não, meus gestores também são jovens. Eu tenho supervisor de 20 anos, né? Então, assim, eles não têm vivência ainda. Mas esse supervisor de 20 anos, por que é supervisor? Porque ele já tem outra percepção, tem mais experiência, o quê? Os supervisores, geralmente, eles são aqueles bons vendedores e os outros vendedores acabaram selecionando ele em algum momento. O que acontece? Eu não contrato supervisor pronto. Imagina você contratar um supervisor que o cara já trabalhou. Eu fui supervisor no ramo alimentícios e agora eu estou desempregado, quero trabalhar no seu negócio. Cara, o que você fazia? Eu visitava supermercados e fazia, sei lá, perguntava se o meu vendedor vendia bem, como que foi o atendimento dele. Eu falei, cara, não serve para o meu. O meu você vai ter que ir no sol com o cara, ensinar para ele como que vende, né? Então, assim, esse cara pronto, ele não serve para mim. Então, os meus supervisores são um dos bons vendedores que conseguiam multiplicar com os outros o conhecimento deles de venda. E eu acabo dando oportunidade para eles, explico para todos os outros vendedores, cara, teu supervisor, ele não tem gestão de pessoa, ele vai errar contigo. Tenha paciência, você também vai ter sua oportunidade um dia se você conseguir desenvolver. Então, os meus supervisores geralmente são jovens, né? Eu tenho 2 de 20, uma que já tem uma idade mais avançada, mas foi uma das primeiras oportunidades de trabalho dela, então ela também não tem experiência, né? E uma de 23. Então, são bem jovens, né? E eles também não têm experiência nenhuma com gestão de pessoas. São pessoas que eu converso o tempo inteiro para tentar passar um pouco do meu conhecimento para eles, né? E como são jovens, às vezes escutam, às vezes não, né? Mas assim deu muito certo o meu negócio. E eu vejo os meus parceiros que têm franquias da Oi também, que contratam supervisores, sofrem muito. Porque o cara já está acostumado num emprego melhor, né? Num negócio onde ele não vai sofrer tanto, onde ele não vai ter que andar no sol, ensinar um vendedor. O meu vendedor que foi promovido, cara, ele vê aquilo dali como a chance da vida dele, cara. Ele brilha o olho, né? E o supervisor pronto, não. Ele vai chegar no meu negócio e falar assim, cara, eu vou trabalhar aqui uns 2, 3 meses até eu receber uma outra oportunidade e vazo. Aí, novamente, eu fico na mão, né? Então, esse supervisor meu que recebe esse vendedor, esse cara que é recém-chegado, ele tem que ter uma atenção especial com ele. Os que já têm experiência, cara, toca sozinho aí, né? O que chegou agora, eu tenho que ensinar para ele todo o segmento, né? Acompanhar ele 3, 4 dias, assim, bem próximo, né? E tentar fazer as boas-vindas que a gente fala, né? Mas é um negócio bem dinâmico, né? É divertido às vezes, né? Sim. É bem divertido às vezes. Pois eu imagino essa juventude que pensa assim, desse jeito, assim, vou ficar aqui 2, 3 meses e depois vazo. Sim. Deve ter muito esse pensamento, mas depois, quando tu enxerga essa capacidade desse cara que talvez tem um desempenho bem melhor. Sim. Tu já percebeu algo assim, que depois esse cara continua aí? Olha, Tu já tiveste uma experiência assim com alguém? eu já tive experiência de pessoas que a gente acaba achando que é passageiro. O cara olha, uma das minhas vendedoras, assim, que tem mais solidez no negócio, ela sempre bate as metas delas muito tranquilamente, né? Ela não sofre tanto para vender. Ela me deu trabalho durante 1 ano. 1 ano. Assim, de faltar um sábado para ir para um bronze, por exemplo, né? Que um Que não em bronze? segunda-feira e tá postando lá no status Que um bronze? Não entendi um bronze. bronzeamento. Ah, Um bronzeamento. tá. De ir na segunda-feira, não ir trabalhar e olhar o status dela aqui, 5 horas da manhã ela tava na farra. Né? E você insistindo ainda, né? Sim. E hoje, inclusive, a gente fez uma reunião há uma semana atrás, no sábado, e eu elogiei. Falei, cara, eu tive 1 ano de problema com você. E você hoje, assim,
todos os meses nunca é a melhor vendedora. Mas ela tá sempre entre os top 3, top 5 da empresa, né? São bastante vendedores. Né? Então, e hoje ela não trabalha mais na rua, já trabalha na loja, né? A gente também tem a loja. E nessa loja vai os melhores vendedores da rua, é como se fosse uma promoção, né? E ela realmente foi exatamente isso aí, né? Eu trabalhei muito a mente dela. E aí, como que aconteceu? Como que ela virou? A gente foi despertando sonhos, né? Eu via que ela postava bastante aqueles videozinhos do TikTok da mulher com a moto customizada, rosinha, né? Eu falei, cara, você não quer ter a moto? Por que você não faz um consórcio? Né? Então, enfim, mais ou menos... eu acho que a juventude é mais fácil ainda de trabalhar do que aquele pessoal que tem mais experiência, por isso. Sim. Eles são muito factíveis de você conseguir conquistar, colocar um objetivo na mente deles, né? Você vende sonho. Você vender sonho para alguém que tem 35 anos é difícil. Não, já uma pessoa que tem 35 anos já tem um foco em alguma coisa. Se ele não deu certo em alguma coisa ainda, é muito difícil você conseguir acertar com ele, né? Aí com o jovem não, o jovem é mais fácil de lidar, só que passa por isso que eu falei, né? Tem jovens que... O meu melhor vendedor de dezembro, o cara foi um dos piores em janeiro. O cara jovem, né? Gosta de bares, né? Então, assim, o cara simplesmente no mês de janeiro não quis trabalhar. Então, aí entra o Valdson, gestor, para conversar com esse cara. Cara, se você tivesse ficado mais um mês no estilo que você tava em dezembro, eu já tinha te tirado dessa função aí. Com certeza. Olha, é um sentido de responsabilidade que os jovens muitas vezes não tínhamos, né? A gente faz besteira também. Fiz muita também, né? Fiz bastante. Você fez besteira assim? Eu acho que a facilidade que eu tenho, assim, de entender esse pessoal, né? E às vezes ter empatia até pelo erro deles, é porque eu também fui muito irresponsável, né? Essas empresas que eu passei, que eu falei que fiz história, né? Que eu conseguia fazer excelentes resultados, eu do nada abandonava. Não é pra mim mais, assim, né? E por quê, cara? Hoje eu entendo o porquê. Hoje eu entendo. Né? Hoje eu precisava empreender desde cedo. Eu tinha enterrado mais empreendendo, né? Talvez hoje eu não estaria engateando. Já estaria bem avançado empresariando, né? E às vezes a gente tem que entender mesmo. Eu fiz muito isso, né? De, às vezes, ir trabalhar sem dormir. E eu vejo as pessoas fazendo isso. Cara, se eu pudesse voltar atrás e não fazer isso. Mas se eu não tivesse feito isso, que experiência eu teria, né? Como que eu teria simpatia por eles, né? De não ter vivido isso. Enfim, né? Cada coisa que a gente faz, eu acho que conta para nossa experiência, né? Pois é. A vida é uma só. Olha, tem que ter tempo para trabalhar, tem que ter tempo para descansar, ter tempo para malhar, para se divertir. Todo um equilíbrio. Agora, se tu vai boteco e tras boteco, noite tras noite, não, aí não dá, né? Não dá, não. Não dá. E a gente perde muita oportunidade assim, concorda? Esse rapaz é um exemplo. Esse cara, ele perdeu uma oportunidade de estar melhor hoje. Por exemplo, a gente tem uma equipe exclusiva lá. Que são os caras, os fodões. Os caras que ganham o salário, né? Que vende só para empresas. Esse cara, ele basicamente estaria nessa equipe se ele tivesse ficado mais um mês no mesmo ritmo que ele estava em dezembro. Aí mostrou pra gente ali um desequilíbrio, né? Falei, cara, vamos dar um passinho para trás, vou conversar com ele e vamos ver como é que vai. Vamos ver se melhora, né? Mas o cara tem perfil, né? Mas não tá na oportunidade porque ele deslizou. E eu sei que as oportunidades a gente vai perdendo assim, aos pouquinhos, né? Talvez lá, como funcionário de algumas empresas, que mesmo eu tendo indo bem nelas, eu poderia ter ficado melhor se eu não tivesse dado esses deslizes também, né? E eu acho que a gente perde muita oportunidade por causa de um deslizinho aqui, outro deslize ali. Às vezes a pessoa iria te confiar uma função, calma aí, deixa eu dar um passo para trás. E eu falo muito sobre isso com eles, né? Exatamente. Agora, uma coisa que tu comentou, assim, achei bem interessante. Quando os funcionários começam a fazer coisas, não sei como chamá-las, engraçadas, com as redes sociais. E vai, além de fazer isso, vai na produtividade do seu trabalho. Por exemplo, uma moça que eu vi nas redes sociais, ela fazia vídeos engraçados pelo TikTok, gracinhas, mas ela estava vestida com a camisa da empresa. Sim.
Então, isso é, o que tu acha? É ruim? É um potencial? Olha, é assim, depende muito, né? Depende muito da música que estava tocando na dancinha. Eu acho que, assim, não é proibido não, é divertido também, né? Eu acho que quando eu vejo alguma das minhas meninas fazendo isso, a sensação que me dá é que elas estão trabalhando felizes. Então, é sensação boa. Só que já aconteceu de eu mandar uma mensagem e falei assim, ó a música que tá tocando. Ó o palavrão que saiu aí. Ó a camisa que você tá usando, né? Por exemplo, você tá usando uma marca aí. Então, ok, eu acho legal a dancinha. Me dá uma sensação boa quando eu vejo. 2, 3 meninas fazendo aquelas dancinhas, né? De TikTok. Sim. Mas eu observo bastante né, tudo, né? O todo. Que música que tá tocando, né? As dancinhas tem que maneirar, não pode ser muito, né, sensual, porque a gente veste uma marca, né? Mas eu acho legal. Entretenimento dentro do negócio, do segmento do negócio, que eu falei pra você que é muito difícil, né? Eu falo que é difícil porque eu fui o primeiro vendedor da minha empresa. Antes de montar uma equipe, eu bati de porta em porta durante um ano. Fui supervisor da primeira equipe, né? Depois fui gerente e depois tinha um supervisor. E hoje eu não exerço nenhuma dessas funções. Mas, assim, é um trabalho muito difícil. E quando eu vejo alguém ali fazendo dancinha, né? Do TikTok, dependendo da música, né? Dependendo do rebolado ali, se não for muito sensual, eu fico feliz de ver. Eu acredito que eles estão felizes trabalhando comigo ali, né? Pois é. Olha, vou te ler uma frase que achei muito interessante por aí, que eu achei. Não é bem sucedido apenas quem ocupa os melhores cargos, mas todos que superaram a barreira do primeiro emprego. Ou seja, quem tem os melhores cargos não é que chegaram aí pela casualidade, né? Sim. Então, no caso de você já passou por um esquema de todos esses etapas de emprego até chegar a esse cargo que você merece. Entende? Então, como você se sente com essa experiência já transmitindo para outros caras que estão no mesmo trabalho? Toda a nossa reunião, ela geralmente tem um tema. Né? Sempre eu escolho um tema ali. Um dia antes, eu preparo uma reunião para a gente, faço um slide, né? E a gente já trabalhou esse tema aí, né? De cada experiência, né? Da primeira experiência, ela pode te levar a um patamar muito bom, ou ela pode ser só mais uma, né? Porque, assim, conforme a gente falou no início, toda vez que a gente entra em algum emprego, né? Para quem está entrando no mercado de trabalho, talvez esse emprego não vai... Provavelmente ele não vai ser o emprego da tua vida. Mas nele tem como você ser o melhor ali. Talvez você entra no emprego, todo mundo ainda anda de bicicleta lá. Os vendedores vendem... vamos lá. O pessoal que vende presentes, né? Utilidades, esses negócios. O vendedor ganha pouquinho no comissionamento ali. Mas talvez ele sendo o melhor ali, ele pega uma experiência para o próximo emprego, né? E ele vai, emprego pós emprego, pegando mais experiências. Eu acho assim, realmente o bem-sucedido... Ele conseguiu, em todas as possibilidades, em todas as oportunidades, ele conseguiu ser competitivo. Por mais que ser competitivo ali, não traria essa receita toda, né? Não traria para ele o emprego dos sonhos. Mas, igual eu falei, a gente vai perdendo oportunidade aos poucos. Né? Por exemplo, você vai em um local onde você tem um bom atendente, né? Que vende coisinhas que ganha minimamente um comissionamento, mas dependendo do atendimento, cara, você olha assim, cara, eu queria essa pessoa na minha empresa. Olha, tem uma diferença aí, né? Um atendente com um vendedor. Sim, sim. A maioria das empresas, vamos falar aqui no Brasil só, tem atendentes. E é um erro, não é? É um erro. É um erro. As empresas têm que ter vendedores. Vendedores. Independente do que o cara venda ali, tem que ser vendedores. Porque um atendente pode ser qualquer pessoa e vai te atender bem ou ruim. Sim. Entende? E sem saber qual é a tua real necessidade. Então, tem outra coisa, outra frase que achei interessante, que todo mundo deve aprender a vender. Esse é de um livro que vende, não sei como é traduzido ao português, mas é como assim, vende, aumente a la mente, mas não ao povo. Não sei como se traduz aqui no português, mas ele fala assim, que não sabe vender, não consegue nem noiva.
É verdade. Você sabe quando o cara é um bom vendedor? Como é? Você olha pra esposa, olha pra namorada dele. Aham. Você vê um cara bonito, né? Um cara elegante. E a mulher não tá no mesmo. Ele não sabe conversar. Ele não tem persuasão. Pois é. Ele namorou porque aquela mulher chegou nele. Ele não conseguiu se vender pra alguém. Né? Falar assim, olha, de ter uma boa conversa, né? De persuadir alguém, né? E eu acho que a vida da gente, ela gira em torno de vendas, né? Você tem que se vender o tempo inteiro, né? No bom sentido. Às vezes, ó, em empresas, tem gente que consegue promoções não por ser o melhor vendedor, por saber se vender melhor que o cara que é melhor que ele. A maioria das promoções dentro do meu segmento, a maioria dos caras que saem de um cargo de vendedor para gerente, né, de gerente para um gerente de vendas, que é um cargo acima, são os caras que conseguiram se vender melhor. Que numa reunião, né, com o chefe, o cara conseguia ter um diálogo melhor, uma persuasão melhor. E às vezes você olha pro resultado do cara, nem é tão bom assim. Eu acho que a vida da gente é vendas, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro a gente tem que vender alguma coisa nossa, né? Exatamente. Walderson, qual foi tua inspiração para botar essa franquia que tu está agora? Foi algo mais específico ou tu já tinha essa noção de que eu quero botar uma franquia, eu quero ser um dono, quero ser um chefe da empresa? Não foi nem tanta inspiração, acho que foi mais uma necessidade de conseguir entender o porquê que eu, mesmo dando certo, não dava certo nas empresas. Eu precisava entender o por isso, né? E a última vez que eu saí de um emprego, eu fui muito criticado, né? Cara, mas você vai sair? Então, assim, essa crítica... E toda vez que eu tinha... Sabe aquela sensação de estar fazendo alguma coisa de errado? Cara, eu não tô feliz aqui, mas se eu sair, todo mundo vai me criticar? Acontecia muito isso comigo. Era gerente de uma telefonia e não tá bom para mim. Aí saía para outra, não tá bom para mim. Ia para outro segmento, mesma coisa, voltava para telefonia, mesma coisa. E eu preciso empreender. A sensação que eu tive o tempo inteiro é que eu tava fazendo alguém rico. Cara, entendi. É como se eu olhava para o meu conhecimento, né? E para os meus resultados e falava assim, que eu tinha que fazer isso para mim. Eu não tenho que fazer isso para alguém. A minha experiência que eu peguei já foi suficiente para que eu pudesse fazer isso para mim. Então, eu tinha o tempo inteiro essa sensação de que estava errado, né? Que eu tinha escolhido o segmento certo. É isso aqui que eu gosto. É dinâmico, conforme eu preciso, que me alimenta, né? Que é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu preciso fazer para mim. Aí eu olhava ali as receitas, olhava o que é uma franquia ganhar. Falei, cara... Nessa aqui, eu trabalhando pra essa loja aqui, eu faço tanto por mês. Se fosse pra mim, eu ia ganhar isso, cara. E aí, buscava fazer isso, né? Até que um dia, assim, realmente caiu do céu a oportunidade de franquear. O que eu tinha de dinheiro? Nada. Só a coragem, né? Porque sempre quis empreender, mas o dinheiro era muito pouco. Até que um cara falou assim, cara, se você voltar pra Palmas, eu ajeito isso pra você, pra que você volte pra gente, pra trabalhar com a Oi novamente, mas agora como franqueado. Então, tudo aquilo que eu fiz em telefonia me entregou uma oportunidade de trabalhar com eles novamente como parceiro. Porque eles queriam que eu trabalhasse novamente com eles para entregar um resultado para eles, mas agora eu como empresário e não mais como funcionário. Nossa, mas isso fala muito bem de você, porque um cara que te dá uma oportunidade é porque esse cara te conhece muito. Sim. E outra coisa, que está confiando em você porque sabe tuas qualidades. Sim, sim. Entende? Foi uma aposta muito grande. E esse cara, ele me tirou de Curitiba, cara. Tava morando em Curitiba já. Igor, o nome dele. O Igor e o Maurício. O Maurício ainda hoje é gerente de contas da Oi. Eles me ligaram e falaram, cara, você tá trabalhando com o quê? Eu falei, tô trabalhando numa rede de escolas. Você quer franquear aqui, cara? Você quer ser empresário? Eu falei, cara, é tudo que eu quero. Pois pode vir, a gente vai conseguir pra você. Mas eu tô sem dinheiro. Não, vem pra cá, velho, vamos dar um jeito. E foi o que aconteceu. Nossa. Olha, como as oportunidades chegam quando as pessoas realmente estão assim no caminho certo da vida. Sim. E isso é uma consequência de um trabalho, de um desempenho ótimo. Então, olha, é um exemplo para toda essa rapaziada que está aí atrás de você, sim, mas que algum dia vai chegar que vai ficar no teu status. Sim, sim, sim.
Mas não é fácil. Não. Todo mundo sabe que não é fácil. Ainda é difícil. E que sentido teria se fosse fácil? Sim. Nenhum. Tem que ser difícil mesmo. O meu negócio, assim, quando eu olho o faturamento da minha empresa, eu olho assim, cara, por que eu ainda passo dificuldade? Não dá para entender, né? E aí, ano após ano, o faturamento dobra, triplica, e você, cara, eu ainda passo dificuldade, eu ainda não tenho... Aí a gente tem aquela sensação de que, assim, quando minha empresa estiver faturando 3 milhões por ano, provavelmente eu não esteja trabalhando tanto, né? Aí é aquela falsa sensação e às vezes a pessoa pensa assim, o cara vai ser empresário e vai trabalhar menos, né? Nossa. Aí, ó, eu vim pra cá, eu saí direto do escritório. Quando eu era funcionário, 6 horas da tarde, eu tava indo pra casa, né? Pois é, moço. Um chefe não tem horário. Não, exatamente. Não tem horário. É bobeira quem achar que vai empreender e vai ter facilidade. E aí a gente tá falando de encargos altíssimos, né? O que eu faturo hoje, o governo tem 14% do meu negócio. Sem fazer nada. Eu fazendo sozinho. Quem é o chefão é o governo mesmo, né? Ele lucra mais do que eu. Ele lucra muito mais e sem fazer nada. É desse jeito, cara. E as pessoas que estão trabalhando comigo, eu tento sempre despertar esse interesse. E às vezes até admiro, né? Quem quer empreender também, né? E tem pessoas que trabalham comigo que já viraram sócios, né? Nossa. Porque são perfil empreendedores, né? E eu sei que se eu não empreender junto com eles, eu vou acabar perdendo um talento, né? Ou seja, tu além de ser um cara assim já sucedido no que você está fazendo, você tem um olho de achar os caras que também estão no mesmo rumo de você, né? Sim. Isso aí é o que... eu não sei se é a experiência de ter sido isso um dia, né? Mas os bons, as pessoas que você... Entenda uma coisa, é o que eu acredito muito. Eu não consigo... Por exemplo, o meu segmento hoje, ele me toma 100% do meu tempo. Eu não consigo tocar essa operação que eu tenho e ter outro negócio se eu não tiver pessoas que possam me ajudar, que sejam braços, né? Então, assim, eu tenho outros negócios e esses outros negócios eles são tocados por outras pessoas. São pessoas que entraram na minha vida por essa empresa, que que despertaram em mim, né, a confiança, né, que por atitudes, né, por detalhes, despertaram a confiança e eu vi que tinha perfil. Então, essas pessoas elas vão se tornando empresários, né? E sempre no segmento que eu invisto, né? Eu entro sempre com a grana ali para a gente começar o negócio e a pessoa vai entrar com o trabalho. E não tem como eu crescer no meu segmento se não for desse jeito. É impossível porque hoje 100% do meu tempo é pro negócio que eu tenho hoje, que é essa franquia. Exatamente. Os outros negócios tem sempre alguém de muita confiança que está à frente dele. Beleza. E daqui para frente, qual seria teu propósito? Olha, eu passei 3 anos, 3 anos aprendendo, né? Assim, eu já tive outros negócios, mas eu passei 3 anos aprendendo para que hoje eu me tornei uma referência nesse segmento. E aí eu falo referência, eu tô falando, eu sou muito competitivo ao extremo. Em 2022, a minha franquia foi a melhor franquia da regional. A gente está falando regional, eu estou falando de 11 estados, tá? Centro-Oeste e Norte, 11 estados. E a gente está falando de mais ou menos 150 franquias que fazem a mesma coisa que a minha. Nós fomos os melhores, tá? Para agora, eu quero multiplicar isso. Eu, por muito tempo, também segurei o tamanho da minha empresa e para agora, conforme eu falei, eu estou selecionando pessoas para que possam crescer comigo no mesmo segmento. Na mesma empresa, por exemplo, vamos franquear... A gente está terminando agora de credenciar uma franquia em Gurupi. A gente está começando atuações em Porto Nacional e em Paraíso e sempre com pessoas que estão dentro do meu negócio e que eu já adquiri uma certa confiança, né? Eu acho que para agora é tomar robustez. Qual é teu campo de ação? Aqui Palmas e cidades mais pequenas dos redores, né? Isso. A franquia que eu trabalho, ela atende 4 cidades, por enquanto, né? Ela começou a cobertura dela de fibra ótica há 3 anos e ela já entrou em Palmas, Porto Nacional, Paraíso e Gurupi.
Então, com certeza ela vai aumentando, vai entrando novas cidades, né? E a gente meio que conseguiu meio que engolir o mercado aqui, né? A gente tomou robustez, começou a engolir o mercado e a gente que está enfrentando esse desafio de novas cidades. O que tu está percebendo do mercado? Está em aumento? Está na queda? Ou vai para baixo? O que tu percebe? Ó, graças a Deus, o meu negócio ele não sofre interferência. Nem pandemia, nem governo, nada. Porque, assim, internet, cara, se você passar uma raiva com a internet que você usa aqui, se passar um cara de outra operadora aqui que você acredita que seja melhor, você vai comprar dele. Por mais que tenha 3, 4 anos que você usa ela. Então, assim, o meu negócio, ele geralmente as pessoas tentam... Elas nunca estão 100% satisfeitas. Você tem a internet hoje da concorrência, passa um bom vendedor meu lá, esse bom vendedor, provavelmente ele vai te convencer a comprar meu produto. Isso independente de época do ano, independente... dezembro é ruim, janeiro é... Não tem isso para mim. No meu negócio, a gente sempre... se a gente tem uma boa equipe, estruturada, pessoas com bom treinamento, né, motivadas, nosso negócio, a tendência dele é só subindo, né? Então, assim, a grande diferença do meu negócio para os outros, que eu vejo muita gente sofrendo, julho é ruim, dezembro é bom, Dia dos Pais, não sei, o meu não tem isso. Ou seja, a grande diferencial que tem teu negócio são as pessoas. Sim. Se tu tem boas pessoas, e com certeza que tu tem boas pessoas... Temos excelentes pessoas. Você vai para cima, moço. Graças a Deus, cara. Essa dificuldade eu não tenho, né? E eu vejo... Tem muitos amigos meus que passam 2 anos ganhando... 2 meses no ano ganhando muito dinheiro e sobrevivendo 10 meses no ano, né? Pessoa que trabalha com transporte, que trabalha com mídia, né? Eu tenho grandes amigos que são empresários aqui, eu vejo que tem época de política que eles ganham muito dinheiro, carnaval ganha muito dinheiro, né? Aí tem uma época ruim. O meu não, ele mantém uma sequência. Se eu tiver uma equipe boa, motivada, a gente sempre vai entregar resultados excelentes. Beleza. Tu gosta de café? Olha, vou te convidar para Café Tertúlia, que Café Tertúlia é nosso patrocinador. E Café Tertúlia tem um novo espaço. Gente, se quer conhecer um novo espaço para você fazer um evento chique, assim, uma capacidade não muito grande, porque hoje em dia, olha, os custos são caros, né? Mas se você tem assim, um evento que não é muito grande, Café Tertúlia tem um espaço ideal, muito chique para você fazer seu evento. Então, vai, consulte na 108 Norte, o melhor café do Palma está aí com todas suas variedades de café e com muitas coisas gostosas também. Eles têm um cardápio também especialmente preparado para vocês escolher a melhor opção para seu evento. Então, está ligado o Café Tertúlia aí. Tem muito que oferecer para vocês. Eu sou cliente lá. Sério? Sim, sou cliente lá. Eu fui lá, acho que semana passada, com um amigo que trabalha na concorrência. O Ismael, né, Ismael? É que sabe uma coisa? É um espaço ideal para fazer negócios, para conversar. Inclusive, a gente já está pensando em fazer o podcast lá também. Legal. Porque é um ambiente muito ótimo, né? Um ambiente bem legal. Muito agradável. Café expresso. Eu só bebo café expresso, né? Tem um mundo. Lá tem várias opções. Tem. Né? Eu só bebo expresso. Exatamente. Então, gente, estamos conversando aqui com Walderson, que é o empresário das comunicações. Aqui ele tem uma franquia da Oi, né? Da Oi. Que ele fornece, certo, muitos serviços da internet. Só da internet mesmo? Só internet. Só internet. Para empresa e para residências. Exatamente. Nós temos internet da Oi em casa. Então, somos seus clientes. Olha, mas o que é interessante nessa conversa... Eu sou mais bonito pessoalmente? Com certeza, pessoalmente. Tu tem um jeito de Wagner Moura. Se for elogio, obrigado. Olha, vamos ver aqui o povo interactuando. Tem muito povo interactuando aqui, ó. Olha, aqui uma pergunta de Jacqueline Soares. Quando foi essa virada de chave para se tornar um empreendedor? Eu acho que foi quando eu percebi que mesmo eu me dando muito bem nas empresas, eu não estava feliz. Eu acho que foi assim, não existiu a virada.
Foi várias viradinhas, né? Foi um processo, né? Sim, foi um processo. Mas eu entregava resultados e no final da conta faltava alguma coisa. E essa sensação aí me fez entender que o meu negócio era empreender. Beleza. Aqui um comentário de Layana. Walderson, você está formando líderes com seus ensinamentos. Você é 10. Ah, que legal. Obrigado, Layana. Grupi mesmo, né? Grupi. Nossa. Jaqueline Soares daqui de Palmas, é nossa ADM também. Olá, Wagner. Grande pessoa, orgulho de ter trabalhado com Walderson, inspiração de empreendedorismo para mim. Esse cara aí vai trabalhar comigo como empreendedor. Esse cara é bom, viu? Ele é um dos caras que eu falo. Ele é um cara que ele é muito bom, é uma joia, só que é empreendedor, cara. Empreendedor ele não dá certo trabalhando com ninguém, ele desanima muito rápido. Esse cara ele vai ser meu sócio em algum negócio. Eu ainda vou encontrar um negócio para trabalhar com você, viu, Wagner? Pode ter certeza. Nossa, bom demais. Olha, então, a gente aqui está muito agradecida de ter você aqui nessa conversa. Olha, nós já temos 2 minutos para acabar esse podcast, o tempo passa muito rápido. E eu quero te fazer uma última pergunta justamente para eles que estão falando aqui e para esse povo, para essa juventude que está assim, como, que vou fazer na minha vida? O que tu falaria para eles, uma dica? Olha, a gente falou no início aqui que vender não é... Às vezes a pessoa se coloca como um vendedor se menosprezando, né? E eu acho que a grande profissão do momento, e sempre foi, né? É vendas. Se você ainda não tem... se você ainda não decidiu o que quer fazer da vida, eu não tenho condição nenhuma de fazer faculdade por enquanto. Cara, vender vai te proporcionar tudo. O vendedor, ele consegue conquistar qualquer coisa. E aí eu não estou falando só financeiramente. O vendedor é um cara que se dá bem em quase tudo, né? E ainda mais um vendedor competitivo, tá? Você consegue se dar bem no relacionamento, porque você... O vendedor, ele tem empatia, ele tem persuasão. O cara que tem empatia, ele não vai brigar tanto em um relacionamento, né? Ele é vendedor. Exatamente. O cara tem empatia, tem persuasão, ele consegue convencer as pessoas da ideia dele, né? E também, às vezes, se ele não consegue convencer, ele vai aprender porque o cara conseguiu convencer ele. O vendedor está sempre aprendendo, né? E a gente tem que ter resiliência de, às vezes, não estar certo em alguma coisa e quando você erra, você pegar alguém que tem uma experiência maior que a sua, trazer para o seu negócio, para o seu campo. Os bons vendedores, eles conseguem fazer isso. Então, se você não tem o que fazer ainda, está pensando o que fazer da sua vida, invista nisso. Aprenda, porque se dedique, né? Vender não é só prática, tem muita teoria, tem muitos livros que podem te ajudar nisso, tá? Se você tem uma dificuldade, eu não sou nato. Eu sempre trabalhei com vendas, então eu tive uma facilidade sem muita teoria, né? Que é o cara que vivenciou muito, né? Minha gestão de pessoas, ela foi vivenciada também, foi muito pouco teoria, mas se você tem uma dificuldade maior, não tem essa experiência toda, estude. Tá? Estude porque qualquer conhecimento nesse segmento, um livro vai mudar toda a tua vida em relação a vendas. Um único livro. Escolha um bom, você vai falar assim, cara, esse aqui mudou a minha vida. Então, venda. Venda que você vai conseguir ter grandes ganhos, vai conseguir realizar todos os sonhos que você um dia almejou. Beleza. Olha, com essas palavras maravilhosas, nós estamos finalizando esse podcast aqui. Uma vez mais, agradecendo a sua presença. E, gente, um favor, curte nossas redes sociais, compartilha e se inscreve no nosso canal do YouTube para assim nós trouxer mais convidados tão poderosos aqui como Walderson, que ele dá umas dicas espetaculares para vocês e para ter mais conteúdo também para trazer para vocês. Walderson, muito obrigado pela sua assistência. E a gente, com certeza, alguma outra oportunidade vai ficar aqui. Estarei à disposição mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado por ter chamado. Muito obrigado, Walderson. Povo, então será até a próxima. Obrigado, gente.